Saúde! Este é o título do capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior. Eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o Semecast, o seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo do capítulo 15 do nosso livro. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos que nos escutam, né? Dependendo do horário. Então, Gladstone, aqui nesse primeiro parágrafo, né, que é do tema saúde, o Emmanuel ele aborda, no caso, a nossa situação, o nosso corpo físico como uma residência, né? Então, tipo, quando a residência, por exemplo, né, quando a nossa casa está organizada, 100% zelada, vamos supor assim, significa que você está dando atenção à casa e você está organizando ela bonitinho, conforme as suas necessidades, né? E o nosso corpo, ele também é a nossa casa, igual ele diz, né, a casa do espírito, aonde é necessário que a gente mantenha essa casa organizada, né? Tudo no seu devido lugar. O pensamento, que é como se fosse ali todo o aparelhado eletrônico que o circuito que controla todo o resto, ele precisa estar equilibrado para que o restante do corpo, no caso todo o corpo, todas as células, recebam as informações, né, de forma coerente, de forma correta, para que as nossas condições, no caso, materiais, as condições do corpo, ela não sofram um desajuste por pensamentos desequilibrados, né? Com a ajuda da ciência hoje, principalmente, a gente entende que o pensamento ele tem uma força muito grande, e ele tem uma força de influência muito grande sobre as células, sobre a região do nosso corpo, né? Todos os membros e assim vai. Então a gente está começando a entrar na circunstância de entender que nós somos capazes de nos curar, como também de nos adoecer. Isso depende da vibração, né, de pensamento, de como que eu lido a vida no dia a dia. Então, o auxílio ao próximo. Então, o auxílio ao próximo me ajuda uma disciplina de convivência com o próximo, um novo jeito de agir, né? Porque eu vou tratar o outro bem e automaticamente me colocando no lugar do outro, eu me veria naquela situação. Então, eu gostaria de ser tratado assim. É uma terapia a longa distância, né? Então, por isso que Jesus sempre fala que o princípio precisa ser caridade. Então, a caridade, ela tira tudo de você da sua situação de orgulho, de arrogância, e te coloca na situação de humildade, né? Então, a partir desse momento, você tem essa questão de humildade, começa um tratamento, tanto físico, quanto espiritual e quanto mental. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação
da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonia de vastas proporções nos centros da alma e percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Aqui ele já fala que o seguinte, né? A gente, igual a gente estava mencionando, a gente a todo momento temos uma atitude que gera uma reação e uma ação. Então, a gente muitas das vezes lidamos com o nosso próprio eu, que é a mudança de comportamento, muitas das vezes, os pensamentos. Quem eu verdadeiramente eu sou. E quando a gente faz mal para o próximo, igual ele diz, tem a questão do arrependimento, muitas das vezes, o peso na consciência de ter prejudicado alguém, e isso gera um magnetismo, ou seja, uma força negativa, e essa força negativa, muitas das vezes, ela acumula em alguma região do nosso corpo, né? E essa força negativa, acumulando no nosso corpo, é quando começa o desequilíbrio, né, das nossas células, que são despejadas pelos nossos pensamentos. Então, aquele pensamento constante que nos prejudica muitas das vezes. Quando a gente, por exemplo, deseja, por exemplo, quando a gente xinga, vou dar um exemplo, quando a gente xinga alguma pessoa, a gente está emitindo, além de uma palavra, um magnetismo, né, negativo. Da mesma forma que uma pessoa deseja um bom dia para você, ela está te desejando um magnetismo, ou seja, uma força magnética que vai ter uma atração sobre você, positivamente falando. Então, a gente precisa começar a entender essas questões com relação a isso, que a nossa vida, ela sempre tem um efeito e a causa relacionada ao poder do magnetismo. O Allan Kardec, inclusive, junto com os espíritos, falaram que o magnetismo é uma força muito forte no universo. Então, ela nos movimenta diariamente falando, né? Então, quando o Emmanuel fala, por exemplo, quando a gente prejudica alguém e o princípio, vamos supor, da desordem está em cima de prejudicar a mim mesmo e prejudicar o próximo, quando a gente entra nessas questões, a gente cria uma desarmonização nos nossos centros da alma, né? Que ela vai repercutir sobre a nossa instrumentação, que no caso é o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico fica totalmente desorientado, porque a base central, que é o nosso pensamento, não está devidamente equilibrada. É como se fosse, né, trazendo um pouco para a minha área, que é a área da programação, por exemplo, é como se você tivesse um sistema e aquele sistema começasse a criar um bug ali dentro. Então, tipo, por mais que você queira, talvez, que o negócio funcione 100%, ele não vai funcionar porque tem uma parte que está corrompida. Então, o nosso corpo é assim. A gente precisa manter, no caso, tentar manter esse equilíbrio. Lembrando que o nosso corpo, no caso, ele obedece às vontades do meu próprio eu, ou seja, do meu espírito, né? Então, a gente precisa realmente imprimir na nossa mudança contínua. Quando Jesus disse, por exemplo, orai e se vigiai, não é somente sobre a influência de espíritos ou influência de outras pessoas, mas justamente sobre a influência de mim mesmo. Se eu quero melhorar, eu preciso me observar a cada momento, ou seja, se eu não estou me auto-influenciando com as mesmas rotinas do passado, né? Os meus pensamentos estão devidamente equilibrados, meu pensamento está negativo. Então, quando sim, por exemplo, a atitude de auxiliar alguém, ela é um tratamento porque ela faz com que a gente esqueça um pouco da gente e lembre um pouco mais do próximo. Aí você passa a entender que se hoje para mim está difícil, para outra pessoa talvez está um pouco pior. Né? E isso, com auxílio ao próximo, a gente faz com que o nosso fardo vai ficando mais leve, porque é o que Jesus diz, auxilia o próximo e o céu te auxiliará. Essa é a vontade, no caso, e o caminho certo para uma elevação espiritual e uma mente plena, né? Uma mente tranquila, uma mente equilibrada. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Isso, então é o que ele falou aqui, né? Quando a gente fica, no caso, muito agitado, né, preocupado, pensando muito, é como se você não conseguisse controlar o seu corpo da forma tranquila. Por exemplo, o exercício de respiração, inspira, expira, ele entra, no caso, o oxigênio e faz com que o seu corpo, né, dá uma calma, seu cérebro acalma, você entra um pouco em calmaria. Mas esse é um exercício que deveria ser feito todas as vezes que a gente, por exemplo, for ter um instinto,
negativo, que vai trazer consequências. Muitas das vezes a gente age no impulso e quando percebe, já aconteceu. Então a gente precisa entender, isso leva um processo, mas entender que nós estamos no controle do nosso próprio eu. E a gente está sempre tentando trabalhar o meu eu de agora para que eu não retorne ou não me torne a ser o meu eu do passado, né? E isso é uma luta constante, mas uma luta constante contra mim mesmo, me analisando e sempre me corrigindo, né? Então, quando ele diz aqui, quando eu não estou no controle de mim mesmo, aí apresenta esse descontrole em graus diferentes, né, que pode causar dificuldades no futuro, né? Então, pode vir a ocasionar dificuldades no futuro, porque você está acumulando pensamentos negativos e esses pensamentos negativos no futuro se materialização, no caso, em enfermidades. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células de distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habitados à resistência. É, exatamente, Glass. Então, é aquela situação, né? Quando você, por exemplo, está, né, no momento, vamos supor, de raiva, né? E você fala e acontece. E quando você volta para o seu estado de vigília, o seu estado normal, aí quando bate arrependimento daquilo que muitas vezes a gente deixou passar, porque a gente não estava prestando atenção nas nossas próprias atitudes, né? Então, ou seja, quando você está muitas das vezes, por exemplo, com mágoa, magoado, né, porque alguém te magoou, alguma coisa do tipo, igual ele diz aqui, desespero e tal, crueldade, né? Então isso vai gerar, essas forças magnéticas vão gerar, no caso, uma doença no futuro. Pode vir a ocorrer uma doença no futuro. Igual ele diz, impondo as células, ou seja, você está meio que é como se você pegasse um ímã e aproximasse, por exemplo, de alguma malha de metal, e a malha de metal comportasse de uma forma diferente do que é o habitual. Então, ou seja, essa força magnética, com um longo prazo, pode vir a ocasionar situações, né, de enfermidades muito severas, né? Mas isso é ocasionado, muitas das vezes, com o meu desajuste, né, do meu equilíbrio. Equilíbrio, no caso, mental, muitas das vezes, no meu equilíbrio do dia a dia, da minha forma de ser e de agir, né? Então, quando ele diz aqui, no caso, a gente precisa realmente entender que a minha casa, ou seja, o meu corpo é a minha casa, é a minha residência. Então, eu preciso manter a minha residência sempre equilibrada. Como que eu faço isso muitas das vezes? Principalmente através do auxílio, né? Jesus sempre falava que o melhor caminho é auxiliar o próximo, né? Perdoar todas as situações contrárias à questão maldade, ao que eu não gostaria que fosse feito a mim. Então, a partir desse momento, a gente vai aprendendo com o próximo e vai auxiliando o próximo, se colocando sempre na situação dele, né? Mas isso é uma terapia, isso acontece com o tempo, não é da noite para o dia. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Isso, como a vida, ela, né, ela segue o script que a gente cria, lembrando que tudo acontece segundo a vontade de Deus, então muitas das vezes a nossa direção no caminho errado pode vir a essas situações. Mas a bênção de Deus é tão grande que, quando eu começo a voltar para o caminho correto, a minha autodisciplina da forma correta, a vida começa, no caso, as doenças, elas podem vir a ter cura, né? Muitas vezes acontece até milagre, quando a pessoa, por exemplo, aprende com a situação e fala: nossa, eu estava caminhando do lado errado, estava me tornando uma pessoa que eu não gostaria, e agora eu quero começar a caminhar do caminho certo e transformar a pessoa que eu gostaria de ser. Né? E isso, com esse equilíbrio mental, com esse equilíbrio do dia a dia, as células, no caso o organismo, começa a receber novamente as boas vibrações. E lembrando que os espíritos superiores, quando ele percebe, né, e quando eles vê a nosso empenho a querer melhorar, eles vêm e nos auxiliam e nos dão os passes magnéticos, né? Lembrando que todos nós temos o nosso anjo guardião, ao qual sempre está ali ao nos auxiliar em cada situação. Mas muitas das vezes a gente não dá a devida atenção a esses irmãos, né? Ao qual muitas das vezes a gente
toma por escolha o caminho não muito correto, né? Mas a bênção de Deus sempre está ali, ou seja, a Joana de Ângeles sempre falava que independente das circunstâncias, né, basta a gente olhar para cima e a gente tem um auxílio. Então, ou seja, desamparados nós não estamos. Muitas das vezes precisamos nos agarrar, no caso, à fé e ao trabalho de melhora, porque somente pedir e não fazer um esforço para essa mudança é muito complexo, porque, né, como se diz, o milagre não acontece dessa forma. É necessário eu ter uma predisposição e dar o primeiro passo. E assim, os irmãos, no caso, tanto a espiritualidade, elas começam a fazer a parte, né, a parte dos céus, e a gente consegue a caminhar, né, e aquilo que você fala, nossa, eu não conseguiria fazer isso. Você consegue, né? A gente só precisa dar um primeiro passo e a gente consegue, no caso, sair da circunstância a qual nos encontramos. Como o processo da reencarnação tem o objetivo de nos melhorar, né? Então a gente reencarna. Qual que é o objetivo? Melhora contínua. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Isso. No caso, todos nós, né, o nosso corpo, a lei da natureza, né, quando Deus fez, ele fez para que ela desse o melhor, para que ela trabalhasse na melhor situação para nos proporcionar sempre o melhor. Mas muitas das vezes nós a prejudicamos, nós a desequilibramos, né? Então, é o que a gente estava falando. Nós provocamos muitas das vezes uma situação indevida para nós mesmos, né? E por esse mesmo caminho a gente retorna ao caminho correto, né? Então, como se diz, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se Deus criou a dor, e os espíritos respondem que não, né? Deus não criou a dor. Como pode ser justo e bom criar, por exemplo, uma questão para nos punir? Mas Deus permite a dor porque nós criamos, né? Então, esse caminho que a gente traça, a gente volta, descobrindo que não é legal, por exemplo, né? Então, ou seja, depois de um longo tempo de erros e acertos, a gente vai dar o passo e chegar no momento certo, né, de elevação no futuro. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo, apesar dos tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher, assim, de volta os resultados da nossa imprevidência. É isso aí, Glass. Então, quando ele diz aqui, por exemplo, né, no primeiro parágrafo, sobre a importância, né, da nutrição, ou seja, além da gente ter, no caso, a questão espiritual em dia, né, a mente em dia, né, o meu dia a dia em dia, é necessário manter também o corpo nutrido, né, comer os alimentos adequados, manter uma boa alimentação, né? Mas aqui também ele diz sobre a imensa quantidade de bactéria, né, que estamos muitas das vezes no tocante ao dia a dia, né, em contato, né, ao quais muitas das vezes, né, tocamos em moléstias infecciosas de variados caracteres, como ele diz. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente está numa situação e vamos supor que sejamos contaminados, né? Então, sabendo que a lei não existe acaso, não existe, né, situações desse nível, o que pode ter acontecido? A espiritualidade sempre antecipadamente sabe o que estará a ocorrer, né? Então, quando chega a acontecer esse tipo de situação, provavelmente já é uma causa, né? Já é uma causa de um comportamento, muitas das vezes, inadequado que eu estou, né? Então, ou seja, a gente precisa sempre se cuidar, se vigiar, sim, né? Então, se eu estou sempre me corrigindo, me analisando, me alimentando da forma correta, né? Meu pensamento está equilibrado e a gente, por exemplo, adquire uma situação, né, dessa, o que provavelmente a vida está querendo me ensinar? Talvez é simplesmente, em algumas circunstâncias, né? Nada é um programa de computador, mas pode ser que no passado talvez eu esteja simplesmente pagando alguma coisa que eu vim
a decorrer ou minha própria consciência me cobrou, né, em outras circunstâncias, em outras situações da vida. Mas lembrando que nada acontece sem a devida permissão de Deus. Deus sendo bom, justo, soberano, sabendo de tudo e não existindo um sequer erro, onde tudo que ele criou tem um porquê. Então, pensando dessa forma, se eu, por exemplo, acontecer alguma coisa comigo, ou, por exemplo, eu pegar alguma doença, né, ou alguma coisa, então, se Deus não errou, qual que é o objetivo do ensinamento? Né? O que que eu tenho que aprender? Então, são coisas a gente refletir, onde, igual o Emmanuel diz, cada um é um ser, né? Cada um é um ser, cada um pensa diferente, mas cada um é um mundo, né? Então, um mundo a refletir sobre as situações a qual eu estou passando. Lembrando que a vida sempre nos coloca, sempre tenta nos colocar a questão da humildade, da paciência e do auxílio ao próximo. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. E aqui ele diz que o nosso comportamento, né, as nossas emoções doentias, que ele diz muito bem, é que gera, na grande maioria, os nossos sofrimentos, né? Os nossos sofrimentos. Talvez fisicamente a gente está bem, mas emocionalmente falando, não. Né? Então, é o que a gente falou lá atrás, por exemplo, o auxílio, como o começo, um trabalho voluntário, né, por alguém, auxiliar alguém, gera uma felicidade. E a felicidade, nem que seja momentânea, em auxílio ao próximo, no caso a caridade, ela faz com que você deixe você do eu passado de lado e passe a ter momentos de felicidade. Né? Então, sempre auxiliar, sempre aproveitar a oportunidade de auxílio a alguém é o melhor caminho para um autotratamento. Mas lembrando que, primeiramente, a gente precisa cuidar de nós, do nosso estado emocional primeiro, do nosso próprio eu. Né? Então, é aquele ditado, eu preciso primeiro me tratar, primeiro estar 100%, para começar a auxiliar alguma outra pessoa. Né? Mas é igual ele diz aqui, muitas das vezes a gente provoca sobre o nosso próprio eu as enfermidades a quais a gente tem, através do caminho desajustado muitas das vezes. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentuem-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Exatamente, Glass, que é o que a gente falou, né? Quando a gente não está devidamente no nosso controle, no caso, acontece a influenciação, no caso dos nossos perseguidores, né? De outras épocas, as quais prejudicamos, né? Então, o que que acontece? Se eu não sei, se eu não me analiso, se eu não sei como eu sou no meu comportamento normal, então muitas das vezes a gente é influenciado muito num decorrer de tempo e acha que aquela influenciação, ou seja, aquele novo comportamento que eu estou tendo, ele é meu, quando na verdade não é, né? Então, ou seja, então quando chega nesse tipo de situação, é o que o Emmanuel diz aqui, ou seja, são diretas, no caso, né, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, né? Ou seja, aonde a gente não tem mais um equilíbrio, muitas das vezes, de pensamento. Na questão espírita, por exemplo, quando a gente vai ao centro, a gente recebe o passe magnético, ao qual o passe magnético tem a força magnética, ela tenta reajustar, no caso, o equilíbrio do sistema nervoso e das células ali.
né? Tentando torná-las, no caso, voltá-las ao seu estado normal, né? Cobrando, no caso, a consciência do espírito para que ele toma de novo o reajuste. Ou seja, é um tratamento, né? Igual a gente falou, é um tratamento que demanda tempo. Então, quando a gente, por exemplo, se conecta, no caso que Jesus disse, orai e se vigiai, quando você se conecta com a espiritualidade, meio que a espiritualidade tenta te auxiliar para que você sempre tenha um comportamento diferente do que você vinha tendo em outras situações do passado. Né? É o que a gente falou, quando a gente vem a esse mundo, no caso da reencarnação, são oportunidades novas que a gente tem de nos melhorar, ou seja, de nos corrigir e de pagar de alguma forma aqueles a quem prejudicamos em outra. Né? E através do pagamento não há cobrança, e através da não cobrança há um equilíbrio, no caso, o equilíbrio mental, o equilíbrio das minhas ações, e através disso eu tentando auxiliar. Por que a gente fala muito do auxílio? Porque como não existe acaso, igual a gente disse, né, a gente está rodeado de pessoas aos quais a gente, de forma inconsciente, em outras situações, prejudicamos. E a lei de Deus coloca ao nosso ciclo para que nos reajustamos. Né? Então, quando a gente está para tentar reajustar, é por isso que a gente fala muito sobre a questão auxílio, porque aquele que me prejudica hoje é quem eu prejudiquei no passado. Então, é um momento de reajustamento, de auxiliar, né, talvez de forma inconsciente, aquele que eu prejudiquei. Ou seja, fazendo de um inimigo um amigo. Né? Por isso que Jesus disse lá atrás, na passagem da Bíblia, colocarei, por exemplo, pai contra filho, filho contra pai, né? E a gente já citou em alguns episódios também, que é justamente isso, um reajustamento de quem eu prejudiquei com quem eu sou agora, né? O objetivo, auxílio, e o objetivo é se transformar o que era ódio em amor, né? E perdão. E com o perdão a gente se liberta, né? De nós mesmos, das nossas más paixões, no caso, e se tornando sempre homens de bem. Ou seja, a sabedoria divina sempre em trabalho do nosso auxílio para que a gente consiga, né, sempre dar esse salto espiritual. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvários e as perturbações que lhe são consequentes. Exatamente. Então, aqui o que ele fala, né? A gente manter, no caso, além de eu ter a vontade de melhora, né? O pensamento equilibrado, eu ter, no caso, é, o sentimento reto. Ou seja, que além de eu querer e pensar assim, que o meu comportamento também passa a se tornar um pensamento reto. Porque não adianta eu pensar de uma forma e agir de outra. Lembrando que o nosso comportamento diz quem eu sou. Né? O nosso comportamento a gente não tem como mentir ele. Então ele vai realmente descrever quem você verdadeiramente é. Né? Então quando Jesus diz, por exemplo, sobre a reforma íntima, no caso, quando a gente fala muito sobre a reforma íntima ela precisa ser tanto mental, ou seja, tanto interior, como expandir para o exterior, no caso do dia a dia. Né? E isso gera o equilíbrio, no caso, né? Que é o que ele diz aqui. Então, a partir dessa força de vontade ao quais, né, os nossos amigos espirituais sempre estão à disposição para nos auxiliar e nos dar força para que a gente vença, né? Então a gente começa a caminhar no caminho reto, né? E as cobranças, ou seja, mostrando para aqueles a quem me cobra que eu estou realmente me esforçando para me mudar. Né, que eu estou me esforçando para melhorar. E através da minha mudança, porque a gente não tem o direito de cobrar a mudança de ninguém, a não ser a minha, através da minha mudança, aqueles que me cobram também mudam. Entendeu? Então, onde haveria ódio, passa a existir amor. Ou seja, há uma transformação do ser ali. Então, esse é o objetivo da vida, né? E esse foi, no caso, o nosso estudo de hoje com relação à saúde, né? Mostrando que a saúde ela tem uma influência muito forte das minhas atitudes e dos meus pensamentos. Muito bem, este foi o capítulo 15 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente através do Spotify, não se esqueça de avaliar-nos com 5 estrelinhas. Não esqueça também de ativar as notificações para que toda vez que a gente lance um episódio novo, você seja notificado pelo celular.
Se você ouvir a gente através do YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de curtir nossos vídeos. E também você tem a opção de seguir a gente lá no Instagram, @semeiacast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos